Bom, gente, bom dia a todos. Darei início à apresentação do trabalho intitulado Apontamentos sobre o Potencial Produtivo Canavieiro no Nordeste Brasileiro. Este trabalho faz parte do quarto encontro de Geografia da Educação à Distância do Piauí e primeiro simpósio de Geografia Agrária do Meio Norte. Esse trabalho foi elaborado por mim e, dando início à apresentação, eu trouxe uma contextualização do cenário do Nordeste no cenário produtivo brasileiro. Sabemos que, desde o período colonial, o Nordeste esteve inserido dentro da produção agrícola do Nordeste, e dentro dessa produção agrícola, nós temos a produção de cana-de-açúcar, né? Em que o Nordeste ele tem esse potencial produtivo da cana-de-açúcar. No entanto, nós podemos observar a problemática dessa disparidade industrial produtiva, em que as regiões sul e sudeste elas se destacam, né, pela essa produção industrial, enquanto o Nordeste ele é colocado à margem, né, dentro desse contexto nacional. O que não quer dizer que ele não tenha a sua potencialidade produtiva. Então, esse trabalho ele visa discutir sobre a produção da cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro, em consonância ao desenvolvimento econômico e social. Com relação à metodologia deste trabalho, partimos de uma abordagem qual e quantitativa, não observando somente a discussão teórica, né, não somente a partir de uma discussão bibliográfica, mas também através do levantamento quantitativo de dados referentes à produção de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Para isso, foram feitos inicialmente os levantamentos bibliográficos em livros, artigos, dissertações, teses, monografias, sobre a temática de produção canavieira no contexto do Nordeste brasileiro. Após o levantamento bibliográfico, foram feitas também as coletas e a tabulação desses dados, mediante tabelas e os gráficos, né? Então, esse trabalho não tem somente uma abordagem qualitativa, mas também quantitativa. Desse modo, nós podemos observar que a correlação entre a teoria e os dados, elas são essenciais, o que nos permite fazer uma análise crítica da situação produtiva no cenário nacional, não somente nacional, mas também internacional. Partindo para alguns dos resultados, inicialmente foi possível observar que a utilização da cana-de-açúcar ela não acontece de uma forma linear, ou seja, ela é diversificada, né? A cana-de-açúcar pode ser consumida de diferentes formas, né? E que também as características climáticas do Nordeste, ela favorece a produção da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela ela necessita de características, né, próprias para que ela se desenvolva, e que o Nordeste ele atende a essas características. Então, como eu já falei, essa produção ela não acontece de forma linear, né? Ela não, principalmente a sua utilização, ela não acontece apenas de uma forma, mas ela pode acontecer de diferentes formas. Haja vista toda essa potencialidade, né, todas essas diferentes formas de utilização, esse consumo ele é potencializado no contexto não somente nacional, mas também internacional, conforme nós veremos na tabela a seguir. Essa tabela é uma tabela que mostra a exportação brasileira da cana-de-açúcar entre os anos de janeiro a setembro, onde nós podemos observar não somente o valor, mas também o peso em tonelada, né, entre os anos de 2017 e 2018. Sendo assim, nós podemos observar uma dinâmica, né, do comércio internacional, o que nos mostra, né,
que essa produção ela acontece de forma dinâmica. Infelizmente, nós podemos observar um declínio entre os anos de 2017 a 2018. Partindo para a conclusão, apesar de toda essa dinâmica do mercado, tornou-se evidente, né, as características da produção canadeira no Nordeste brasileiro, bem como o fato de que o Nordeste ele atende a essa ambientação necessária para que a planta se desenvolva de um modo efetivo. Foi observado também as taxas, né, de exportação entre os anos 2017 a 2018, bem como a sua expressividade para a economia nacional e internacional. Espera-se, assim, que os demais trabalhos eles desenvolvam as características produtivas de cada estado, né, no setor de produção canavieira, face às demandas internacionais. Para concluir, é possível observar que a inter-relação entre os fatores históricos propiciaram, ao longo dos anos, o destaque para o Nordeste nesse ramo produtivo. Essa foi a minha apresentação. Eu agradeço a todos pela atenção.